Eu te pergunto, pelo esporte nada? Pelo esporte tudo, pelo esporte todos. Começa agora o maior desfile de notícias do rádio esportivo de Pernambuco e de todo o Brasil, aqui no Bola Rolando. E já tem bola rolando para o esporte. Então vamos tratar aqui do clássico realizado ontem. Podemos chamar aquilo de clássico ou ex-clássico, hein, João Vitor e Igor Moura? Boa noite, Edinaldo. Se você quiser manter a coerência que você sempre teve, você vai chamar de clássico. Porque você disse que os públicos de 3.000, por isso você não chamava os jogos entre Esporte Náutico, Esporte Santa e Náutico de clássico. Sim. Só que deu 16, Edinaldo. Então você tem como obrigação chamar de clássico, né? Sinal dos tempos, amigo. Estamos vibrando. Feliz da vida com 16 mil pagantes em pleno clássico pernambucano. Fazer o quê, né? Para quem vinha botando 6 mil, 3 mil, 4 mil, aí dá um público de 16 mil, é motivo para festejar, meu caro Igor Moura? Boa noite, um abraço para você, Edinaldo. Não é público para festejar, é óbvio. Agora Mas João tá festejando. Por que não? 16 mil. Eu fiquei surpreso, surpreso positivamente com o público. Eu esperava menos por conta da competitividade que não tem no Campeonato Pernambucano. A gente sabe que Mas é para festejar ou para lamentar? Por enquanto. Sim. Eu vou festejar então, porque eu esperava menos. Porque 8 classificam no Campeonato Pernambucano, Sport e Santa estarão lá. E sobre a sua pergunta se a gente pode chamar de clássico, acho que sim. O clima, assim, o futebol não foi de clássico, o futebol foi bem abaixo, né? E é por aí que eu queria começar. A sua deixa já me permite fazer com que você siga. Claro. Essa questão técnica do futebol pernambucano continua muito mal, não é? O que a gente viu no clássico de ontem, mais uma vez, aquele futebol de muito chutão, de muito erro de passe, que deixa muito a desejar, não é? Que deixa muito a desejar. Infelizmente, nós continuamos pecando muito tecnicamente. Pois é, você quer começar com o mandante que venceu, quer começar com o Sport, uma análise rápida? Começa você. Bom, eu acho que o Sport pecou, tanto é que foi minha pergunta pro Milton Cruz pós-jogo, se ele concordava comigo de que o time do Sport ontem não teve praticamente nenhuma criatividade durante o jogo todo. Só teve uma chance clara criada com o Brocador, depois da jogada do Caio pela direita, que o Brocador se encheu de pernas, errou o lance, mas ainda assim achou a chegada do Guilherme livre. O Guilherme finalizou fraco e no meio, o Anderson fez uma bela defesa, estilo futsal. Única chance clara do Sport no jogo inteiro. O trio de meio campo do Sport, composto, o Milton até se irritou, chateou com a questão da nomenclatura de 3 volantes no meio campo. Mas são 3 volantes. O Charles era a reserva do Dourado no Inter e pode jogar como segundo homem do meio campo porque é um cara muito técnico, ele sabe jogar futebol, é bom jogador. Mas aquele passe vertical em profundidade não é a praia do Charles. O Ronaldo muito menos. E ele falou que o Caio jogou de meia no Grêmio. Bom, você pode colocar qualquer jogador para exercer a função, ele vai tentar exercer essa função que o treinador manda. Se ele vai exercer a função com maestria, se ele vai bem ou não, o jogo, o produto final de uma semana de treinamento que vai responder. E o Caio não exerce bem essa função de homem de ligação. Até porque, na minha opinião, o Milton também demonstrando um certo desconhecimento no futebol do Caio, na apresentação desse atleta, eu estava na ilha, foi perguntado pro Caio, onde você prefere jogar? E Caio foi enfático. Eu prefiro jogar onde eu fui criado na base. Primeiro volante. E tá jogando de meia no Sport e o Milton fala que ele vem sendo meia. Agora, ele coloca o Caio, apesar de desconfortável como meia, e fala que o Leandrinho pediu pra jogar apenas como segundo homem do meio campo. Mas o Leandrinho vinha bem exercendo a função de homem de criação, já que ele não tem o Sami ainda. Então é uma série de contradições nesse meio campo do Sport. Bom, o que o Igor tá colocando, João, é exatamente o retrato... Ele discordou do que eu falei sobre a... Desculpa, Edinaldo. Ele discordou de que o Sport não teve criatividade ontem. Ele falou que o Sport teve criatividade. Mas o que você acaba de colocar é o retrato de um time desorganizado. E é o que eu vi. Eu vejo o Sport muito desorganizado, não é só hoje, aliás, até mesmo naquele jogo em que o Sport deu no Náutico, porque o futebol é um negócio interessante, quando se vence, tudo é um céu, né? Quando perde, tudo é inferno. A gente tem que encontrar aí um meio termo. Como o futebol pernambucano vem muito mal tecnicamente, é difícil você vislumbrar alguma coisa de bom proveito hoje nos times pernambucanos. E o Sport, mesmo quando vence, ele tem apresentado defeitos absurdos.
O que nos leva a entender essa desorganização tática, esse terrível posicionamento tático e técnico do time dentro de campo, erro de escalação, o time se vale muito de chutão, o time se vale muito de erro de passe, é impressionante o número de erro de passe. O Santa Cruz, por seu turno, tem também seus inúmeros efeitos, peca na criatividade, mas me parece um time pelo menos defensivamente mais organizado. É assim que você vê, João? Eu vejo o Santa hoje como um time bem treinado, simplificando minha opinião em relação ao Santa Cruz. É um time bem treinado, é um time que faz um gol, tá jogando de uma forma. Toma o gol, tá jogando da mesma forma. Não tem gol, tá jogando da mesma forma. O Santa não muda a forma de jogar, independentemente do placar. É um time que eu até acho que tá bem maduro para essa decisão de quarta-feira contra o Náutico. Você vê o Santa bem na criatividade, você vê o Santa bem na armação de jogadas, a posição tática dele, porque eu vejo o Santa Cruz um pouquinho melhor do que o Sport na questão defensiva, mas ofensivamente deixando muito a desejar, até pela falta do Pipico, né? Deixou o time sem força ofensiva. Eu não acho que ofensivamente o Santa tá deixando a desejar. Eu acho que o Santa sente falta de um meia de criação, um meia mesmo de criação, e aliás, todos os clubes do Brasil, tirando aí Flamengo, Palmeiras, que tem 300 meias no elenco, porque estão cheios de dinheiro, os demais clubes todos estão sentindo falta do meia de criação. O Alan Dias não é um meia de criação, mas tem se esforçado muito. O Alan Dias é um segundo volante, né, que tá jogando, tá cumprindo essa função. Mas por que eu não acho que o Santa tem um problema ofensivo? Porque eu não acho. Um motivo simples. O Santa tem 17 gols na temporada, fez gol em todos os jogos. Só em um, que foi o primeiro, contra o Botafogo da Paraíba, lá que o Santa não fez. Então, um time que faz gol em todos os jogos não tem problema ofensivo. Pode ser que o Santa tenha, e eu acho que tem, a ausência de um meia de criação, que esse vai fazer falta, não agora, que o Campeonato Pernambucano também não é parâmetro, mas já pode fazer falta lá na Série C, mas daqui para lá, final do Campeonato Paulista, outras competições vão acabar, o Santa pode achar esse meia. Agora, eu acho que o Santa hoje é um time muito organizado e muito competitivo para o que ele vai disputar. A Série C, a Copa do Brasil nessa atual fase é um time muito organizado do que muitas equipes, inclusive daqui. Eu vejo essa colocação do João como um parâmetro do Campeonato Pernambucano. Eu não vejo o Santa Cruz hoje com essa organização, com essa preparação. Ainda acho que falta muito, principalmente no tocante à criatividade. Santa Cruz ainda é muito lento na questão da criatividade, na armação de jogadas, tem que melhorar consideravelmente isso. E a gente vê isso no contexto do Campeonato Pernambucano. Vejam vocês. Só para pegar essa deixa de criação do Santa Cruz, eu acho que o Santa tem muitas saídas. O Santa tem um bom lado com o Marcos Martins, que é um lateral bastante ofensivo e que vem sendo elogiado. Tem o Elias no outro lado. O Pipico tem uma média de fez 4 jogos, fez 3 gols. O Santa tem outras opções, como o Alan mesmo, que tem participado de gols do Santa Cruz. Então eu não acho que o Santa tem problema ofensivo, não. O Santa pode não ter o meia de criação. Ontem, inclusive, João, na minha opinião, ele ficou muito fragilizado ofensivamente com a ausência de Pipico. Principalmente pela péssima atuação do garoto lá da esquerda, o Elias. O Elias. O Elias ontem não jogou absolutamente nada, simplesmente sumiu no jogo e me parece ainda saiu machucado, não é isso? Ofensivamente, né? Ofensivamente, eu acho que o Santa se fragilizou muito com a saída do Pipico. Quando não tem Pipico, o time se perde ali ofensivamente. Porque defensivamente ontem, eu vi muita gente criticando o Jô ofensivamente. Eu acho que o Jô ontem, taticamente, foi perfeito. O Sander não foi uma vez na linha de fundo enquanto o Jô estava em campo. Ele foi muito bem naquela marcação. Acho que Bruno Ré ontem foi muito bem com o Ezequiel. E olha que é a primeira vez que eu estou elogiando o Bruno Ré aqui, viu? Ezequiel teve muita dificuldade. O Ezequiel não passou do Bruno Ré ontem, praticamente. Então acho que defensivamente o Santa Cruz foi muito bem ontem. O Sport precisa, todo mundo sabe, melhorar consideravelmente. Ontem o que a gente viu de toque de bola ali atrás, toca a bola para um lado, toca a bola para o outro e volta para Magrão. Toca a bola para um lado, toca a bola para o outro e volta para Magrão. Um time totalmente sem criatividade e já está mais do que na hora. Segundo o Milton não. Segundo o Milton teve criatividade. Pois é, rapaz, pois é. Quando indicaram Milton para o Sport, o Milton Cruz, e aí eu fico muito a cavaleiro para falar, eu me posicionei aqui contra, eu digo, olha, não é um técnico preparado para assumir esse momento do Sport, principalmente pelo que o Sport está passando, com crise financeira, com crise interna, eu acho que não seria. Então a gente fica muito a cavaleiro para falar isso, porque lá atrás já tínhamos alertado sobre esse aspecto. E está se vendo, eu não sei nem se ele vai continuar, ele continua... A priori continua. A priori continua. Por quê? Eu posso explicar. A questão até da criatividade. Ontem teve um lance no jogo no segundo tempo que o Magrão, em 1 minuto, tocou 4 vezes na bola.
Porque a bola ia pra zaga, volante, zaga, lateral, Magrão. Lateral, zagueiro, volante, Magrão. Exatamente. Né? E isso mostra bem que o Sport não tinha jogador com aquele passe vertical. O Sport tem 2 ponteiros interessantíssimos, Guilherme e Ezequiel. A gente não viu uma bola em profundidade para a velocidade desses atletas para tentar tabelar com o Hernani Brocador, algo assim. Aquele passe vertical que deixa o ponta bem posicionado para fazer uma jogada de gol, quem sabe, perigo de gol. E o Sport não teve. Bom, o Milton a priori continua, a direção não pensa em demitir o Milton agora, até porque o Sport foi o último time dessas equipes do Campeonato Pernambucano. Houve reunião hoje, a diretoria, não? Teve uma reunião a respeito do caso do Juninho e a diretoria aproveitou para falar, uma reunião corriqueira da questão técnica. Mas teve reunião para decidir se o treinador fica ou não? Não, eu perguntei para alguns diretores e nenhum me confirmou que essa reunião aconteceu. Falaram sobre o que se fala toda semana, sobre direcionamentos do futebol, questão de logística, até porque a direção do Sport pensa o seguinte, Ed, o Milton teve pouco tempo em comparação aos outros treinadores para pré-temporada, só que o Sport agora só volta a jogar dia 28, daqui a 10 dias, com Afogados em casa, depois volta a jogar só no dia 13 de março. Ou seja, ele vai ter uma intertemporada com 2 jogos em casa contra o Afogados e contra o Salgueiro. Me acreditam que o Milton pode organizar tudo isso. O Sami tem a expectativa de volta em 3 semanas, mais ou menos. Em um desses jogos o Sami poderá estrear e seria esse homem da articulação, segundo o Milton Cruz falou. Você imagina a responsabilidade com que esse rapaz vai entrar em campo, né? Edinaldo, eu não tô... O próprio treinador coloca o Sami como jogador, como o cara que vai criar no time. Eu não tô cobrindo o esporte, nesse time do Sport é brincadeira. Eu não tô cobrindo o esporte, não, mas tem uma coisa aqui que eu falo aí que me chamou a atenção agora. Essa questão do Milton Cruz não ter tempo na pré-temporada. Mas foi uma escolha dele, né? Ele estava em viagem. Ele podia abandonar a viagem e vir pro esporte. Teve isso também. Mas é que os jogadores chegaram durante, né? Vários jogadores chegaram durante a pré-temporada. Mas mesmo assim, se ele tá antes, já adianta o processo com quem tá da base. Poderia, né? Porque teve gente que se apresentou antes. Olha, o futebol é uma coisa que envolve tanta paixão, que uma vitória termina muitas vezes encobrindo muita coisa. Eu particularmente não esperava que o treinador do Santa Cruz colocasse aquele time da forma que colocou ontem. Nem eu. Eu imaginava que fosse um grande mistão, porque as vistas estavam todas voltadas para o jogo contra o Clube Náutico Capibaribe. E se falou muito nisso, a importância do jogo, a Copa do Brasil, competição mais importante, a questão financeira, das atrativas cotas e tudo isso. Aí ele vai e bota o time principal e depois dá uma justificativa, não, porque nós gostaríamos de ver o jogador se adaptar ao Arruda, se adaptar ao torcedor. Tudo isso termina calhando bem aos ouvidos porque o time venceu. Se tem acontecido uma derrota com a iniciativa que ele tomou, ele estaria sendo crucificado. Mas ele foi ousado. A única coisa que eu levo em consideração aí é que ele foi ousado, porque eu particularmente, se sou treinador, eu estaria só focado no jogo de quarta-feira, mas ele deu sorte e terminou ganhando o jogo, e toda e qualquer justificativa que ele venha a trazer vai servir de bom exemplo na cabeça do torcedor que está vibrando com a vitória. Eu discordei quando vi a escalação do Santa. Eu acho que não era, na hora eu não achei que o Santa iria com o time titular. Depois, durante o jogo também, eu até fiquei pensando, poxa, poderia ser o time mesclado mesmo, a decisão é quarta, mas na coletiva, o técnico Leston Júnior me convenceu que ele fez certo. E não foi por conta da vitória. Ele ter botado o time titular ontem, ele não colocou o time titular só pensando no Sport, ele botou o time titular pensando no jogo com o Náutico. Pela importância do jogo contra o Náutico, ele botou o time titular. A sorte é que o time ganhou hoje. Não é sorte, Edinaldo. Primeiro é competência. Se ele leva uma Se porrada, o time ganha, não é sorte. Todo mundo crucificando o Leston Júnior. Como vai crucificar? Tá vendo? Além de ter um jogo importante, ele subestimou. Você já viu os números do Santa? Ele subestimou. Não, eu tô falando sobre o aspecto de ter colocado um time principal. Se ele leva uma porrada ontem do Sport, tava todo mundo dizendo que ele teria subestimado a importância do jogo da quarta-feira, que alerta não faltou para ele. Agora, como quando se ganha tudo é... O filósofo Costinha dizia: ganhar é um céu, perder é um inferno. Para alguns, né? Não, eu acho que o futebol reza assim. Não. A vitória muitas vezes encobre muita coisa, a derrota às vezes também coloca o time muito para baixo. Você tem que encontrar o famoso meio termo, entendeu? Mas ele, na minha opinião, ele foi ousado. Ele usou de uma ousadia que terminou dando certo. A estratégia dele palmas para ele. Primeiro que o gramado do Arruda. Mas estrategicamente eu discordo. Primeiro que o gramado do Arruda é um gramado diferente
Não é o mesmo gramado de outrora. Mas isso é a justificativa dele, João, a essas alturas. Mas essa é uma justificativa do jogo, Edinaldo. Do jogo porque ele venceu. Você vai jogar no gramado. Do jogo porque ele venceu. Que venceu, Edinaldo. Se ele não tivesse vencido, ele estaria hoje crucificado. Não tenha dúvida nenhuma. O cara subestimou o clássico da quarta-feira, até porque não se falou em outra coisa a semana passada. Quem subestimou seja no noticiário do Santa Cruz, seja no noticiário do Náutico, só se falava no jogo de quarta-feira. Ninguém de bom senso falava que o Santa Cruz deveria colocar um time Edinaldo, você é chefe do Screte de Ouro. Você tem toda a equipe em condições de jogar. Você vai deixar de botar só porque é um jogo que não tem a importância do outro? Esse parâmetro não serve para uma equipe esportiva. Edinaldo, não tinha problema para escalar o jogador. De uma competição com jogos em cima de jogos. Edinaldo. Com um time que fez uma viagem que foi uma verdadeira via crucis. E o que teve depois? Então você tinha. Você tinha na mente de qualquer pessoa que o Santa Cruz não iria colocar time principal. Edinaldo, houve um trabalho de recuperação. O Santa correu mais que o recuperação? Qual o tempo recorde desse? Que recuperação tiveram? O Santa correu mais que o Sport, isso é fato. Correu mais que o Sport no jogo. Como é que o time cansou? Como é que o time não tinha condições de jogar? A vitória encobre as coisas. Eu tô dando dados, Edinaldo. Eu tô dizendo que o time correu mais, o time ninguém machucou, o time jogou bem, o time está pronto pro outro jogo. Você está empolgado com a explicação dele. Não, eu estou... Com a explicação de quem foi um estrategista. Você está discordando por discordar. Não tá... Qual é o argumento dessa discordância? O argumento de tudo que se falou ao longo da semana, João. Era claro e óbvio que o Santa Cruz não entraria com o time principal. Não é porque tem uma decisão na quarta que você não vai botar um time no jogo de Como ele foi ousado e deu certo, palmas para ele, mas eu tô dizendo o seguinte: se o Santa não passa, ele estaria hoje literalmente crucificado. Isso é óbvio, o futebol